Eu queria conversar com os amigos da internet que estamos no webinário, o que é o Espiritismo, e aguardamos as suas questões. Qual é a sua visão da doutrina? Que dúvidas que você tem sobre a doutrina? Coloque para nós, clique na tela onde está escrito perguntas, clique aqui. Você pode enviar por e-mail, que é contato@tvwebluz.com.br, ou pelo Twitter, que é @tvwebluz. Vamos falar do tripé que sustenta o conhecimento espírita. Segundo Kardec, o espiritismo está alicerçado na filosofia, que é a mãe de todas as ciências, da ciência e da religião. Esse é o primeiro tema que eu coloco para a mesa. Alguém gostaria de comentar esses três alicerces? Marco Milani? Bom, primeiro olá à mesa, olá aos internautas. Esse tema ele é recorrente porque necessariamente as pessoas têm até uma certa dúvida para definir o espiritismo, né? E a proposta dessa mesa justamente é para ajudar a esclarecer alguns aspectos. E muitas pessoas acham que o espiritismo é uma coisa específica, ou ele é religião, ele é ciência, ou ele é filosofia. Quando, na verdade, os aspectos da ciência, da filosofia e da religião é que estão presentes na doutrina espírita e que estruturam esse conjunto de conhecimentos. Portanto, é interessante a mesa debater também até que ponto nós poderíamos chamar o espiritismo de ciência, o espiritismo de filosofia e o espiritismo de religião. Principalmente porque Kardec ele coloca esses três aspectos como suporte a esse conjunto teórico que nós chamamos de espiritismo. Eu tenho a impressão que podemos ter dúvidas em um ou outro alicerce, mas um deles é a base, é a filosofia. E aí vem a questão que se debate muito na doutrina espírita. Espiritismo é uma religião? Éder. O aspecto de religião ou não, religiosidade, é uma questão apenas de interpretação. Ele tem basicamente uma proposta filosófica, que ele é uma proposta de vida. Não depende de adorar a Deus, não depende de aceitar ou não a imortalidade, depende do proceder, da forma de agir na vida. Essa é a proposta que o Espiritismo traz. Tanto que nós estamos num momento que é importante considerar que a popularização das ideias espíritas para a sociedade é de uma importância fundamental. Mas para conhecer alguma coisa do Espiritismo, não adianta querer discutir detalhes sem conhecer o conjunto de fundamentos que representa efetivamente a estrutura da filosofia espírita. É Deus, é a evolução, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, etc. Então, a gente abre o espaço para tentar naturalmente sugerir que haja sempre um estudo muito sério na busca realmente do conhecimento que o Espiritismo pode nos oferecer. Ótimo, Éder. E o Jefferson, poderia complementar? O ser humano ele tem dúvidas, né? Por isso aí a filosofia, a doutrina, ela foi explicitada em 5 livros, né? Em 5 livros com umas 600 páginas cada um. Então, fica o convite para o estudo, né? Responder a pergunta, o que é filosofia já seria complicado. O que é ciência? Complicado. O que é religião? Complicado. Agora, responder o que é espiritismo e esses 3 aspectos foi uma pergunta muito capciosa que o Ivan lançou, porque é complexo e justamente é para a gente já de cara lançar para quem está nos assistindo que a gente tem que realmente se apropriar desses termos e do conjunto de visões que nós temos de mundo, para daí fazermos o contato com a doutrina, né? Então, eu gostaria de lançar também uma outra coisa para que quem está nos assistindo pense, né? A doutrina espírita está explicitada, né? O que é a doutrina espírita em vários livros de Allan Kardec. É ali que nós encontramos toda a fonte, especialmente no Livro dos Espíritos, que depois ele é ampliado nos outros livros. Então, o básico para se conhecer Espiritismo é ler o Livro dos Espíritos, um livro de perguntas e respostas, né? Agora, doutrina espírita e espiritismo, eu quero levantar mais um probleminha aqui, né? Espiritismo é a prática disso, cada um de nós vamos ter uma leitura e vamos estar praticando. A doutrina espírita, ela está lá, consolidada, escrita. Então,
Nós temos que fazer essa Distinção. distinção, né? É interessante, para não deixar o público muito ansioso sobre a questão de religião, eu gostaria de dar também uma posição. Eu tenho a impressão que Kardec hesitou em falar que era uma religião no início e depois ele chegou a afirmar no final que era uma religião, mas ele sempre afirmou que era uma filosofia com consequências morais. E talvez ele tenha evitado falar religião porque nós fomos condicionados nos últimos milênios a vivenciar uma religião de uma maneira. E essa seria uma religião muito diferente. O modo de vivenciar a religião espírita não é como nós vivenciamos as religiões anteriores. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Agora, qual é a forma correta de vivenciar essa religião, né, chamada Espiritismo? Nós ainda estamos aprendendo, na minha opinião. É bom a gente lembrar que Kardec deixou bem claro, quando ele diz que havia 3 referenciais importantes para entender o desenvolvimento do Espiritismo. Primeiro, a fase dos fenômenos, que na época dele já era apenas algo que estaria superado. Ainda não está, infelizmente. Depois, o elemento da fundamentação na filosofia. Ele propõe isso como segundo referencial. E depois, aplicação dos princípios. Quer dizer, como viver essa realidade. É uma proposta de vida. Não é uma questão para estudar apenas se é religião ou não. É uma questão para oferecer para o homem uma condição de ele ter verdadeiramente o conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Isso amplia muito, para a gente não se perder muitas vezes em detalhes apenas de interpretação e buscar a essência, fundamentalmente o conteúdo que aquela doutrina espírita passa, segundo o próprio Allan Kardec. Então, tem alguns conceitos que fazem parte da religião que nós poderíamos comentar. O Espério poderia falar alguma coisa? A religião espírita, ela salva pessoas? Se a pessoa não for espírita, ela não está salva? Nós não podemos chegar a ter essa pretensão, pois é isso que está contido ali na obra filosófica do Espiritismo, a respeito de se dizer que o Espiritismo salva. Na realidade, o processo de salvar compete a nós mesmos. A partir do momento em que nós temos uma ciência e um conhecimento a respeito do que nós podemos fazer para melhorar a nossa própria atmosfera física e espiritual, automaticamente aí começa a haver algumas mudanças e começam a haver algumas renovações em nós. Na realidade, a filosofia apresentada pelos Espíritos, através da obra do Livro dos Espíritos, ela realmente é o início que irá embasar todos os nossos comportamentos, não só espirituais, mas também físicos. Ali está inserido toda a questão de como deveremos estar apreendendo este processo que os Espíritos nos trouxeram. Um outro processo interessante, falando de religião, nós temos a obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que chamamos que é a obra moral, assim como Kardec definiu, né? Em termos de apresentação dessa obra. E automaticamente ali estão inseridos também toda a vivência necessária para que o homem possa utilizar-se da filosofia espírita no sentido de melhorar a sua própria individualidade. Ótimo, Espério. Nós temos aqui já uma pergunta e uma colocação, né? Vou ler primeiro a colocação, do nosso amigo Vladisney. Ele diz o seguinte: faço diferença entre doutrina espírita e espiritismo.
A doutrina espírita está no Livro dos Espíritos, onde começa o Espiritismo, que busca estudar a doutrina, que a mesa pode falar sobre isso, que é o que nós estamos fazendo, Vladisney. Valdemar Fabris coloca o seguinte: por que a doutrina espírita só surgiu no século XIX? Nós realmente temos condições de ter iniciado antes, ou foram feitas tentativas infrutíferas no passado? Jefferson Bettarello. Sim. O Espiritismo, da forma que nós o conhecemos, né, como dissemos, codificado nas obras de Kardec, explicitados com a grande comunicação com os espíritos que foram consultados para responder as questões, né, ela surge em meados do século XIX. Né? E realmente ali na França, naquele momento, existiam condições bem favoráveis para isso, porque a França era um lugar de cultura na época, um ponto do planeta onde convergiam as atenções pelas conquistas revolucionárias da França, pelo status do Estado francês, pela valorização do saber, né? Onde se imprimiam livros, né? Então veja que houveram vários eventos antes para que a doutrina espírita fosse explicitada e divulgada. Mesmo na metade do século XIX, Kardec imprimia livros, vendia livros com uma velocidade tremenda, usava esses recursos para continuar explicitando a doutrina em outros livros, mantinha comunicação com vários países, assinantes da Revista Espírita, que era o registro do Espiritismo em Evolução, onde ele trocava ideias, recebia críticas, recebia questões que eram propostas e respondidas na sequência, e desse processo saíam novos livros. Então, o Kardec soube usar muito bem a tecnologia, vamos dizer assim, entre aspas, né, que é um termo muito atual, mas a tecnologia disponível para Kardec na época, ou seja, o meio onde ele vivia, a cidade onde ele vivia e os recursos eram muito bem utilizados por Kardec para difundir a doutrina. Então, a humanidade veio, desde Jesus, dos filósofos gregos, lançando as ideias sobre reencarnação, sobre a evolução do mundo, das pessoas, porque elas estão aqui, né, para onde nós vamos. Isso são questões perenes, né? Houveram tentativas de responder isso, mesmo no seio do cristianismo, desde o início houve grandes debates se existia vida, existia reencarnação, se Jesus era Deus, se não era, né? E essas coisas... houve, vamos dizer assim, um grupo ganhador que colocou a proposta vencedora para difundir, por exemplo, o cristianismo na época, né? E o Espiritismo veio evoluindo os conhecimentos científicos, filosóficos, e culminaram naquele momento, no meio do século XIX, num estágio que poderia ser trago o Espiritismo como nós o entendemos hoje, né? E só ressaltando, a base do Espiritismo é a evolução do espírito por intermédio da reencarnação e a comunicação com os espíritos, né? Muito bem, Jefferson. Então, de uma maneira geral, podemos dizer que o momento era propício, o saber estava fervilhando, a ansiedade por uma nova doutrina. Perfeitamente, até o debate sobre religião. A religião estava muito mal vista na época, até o porquê do Kardec, e o materialismo estava avançando a passos largos, porque os homens estavam empolgados, né, com as ciências e o positivismo, achavam que era uma questão de tempo de responder todas as questões que existiam, né, então, vamos dar continuidade a esse tema com o Marco Milani, mas antes eu queria conversar com os amigos da internet que estamos no webinário, o que é o Espiritismo, e aguardamos as suas questões. Qual é a sua visão da doutrina? Que dúvidas que você tem sobre a doutrina? Coloque para nós, clique na tela onde está escrito perguntas, clique aqui. Você pode enviar por e-mail, que é contato@tvwebluz.com.br, ou pelo Twitter, que é @tvwebluz. Então, Marco Milani, agora eu vou cutucar um pouquinho mais. Então, só saiu no século XIX porque o ambiente estava mais propício. Mas será que Swedenborg foi uma tentativa?
Na verdade, o processo de maturação do conhecimento, né, o próprio Kardec e os espíritos já diziam que a doutrina espírita é a síntese do conhecimento humano da época. Ou seja, todo o avanço que havia com relação ao conhecimento da realidade espiritual foi, obviamente, capturado, refletido e exposto, e aí sim, usando o método racional que Kardec se serviu, então ele avança no conhecimento que já existia. Swedenborg, 100 anos antes, né, que tem um trabalho bem interessante, inclusive com seguidores até hoje, Swedenborg, ele começa a descrever a realidade espiritual, como outros fizeram antes, inclusive, de uma maneira muito particular, mas ainda assim sem um método específico para validar aquela fonte de informação. Então ele descrevia o que ele tomava contato de conhecimento. Como médium que era. Como médium que era, e necessariamente ele descrevia essa situação, mas sem a característica da racionalidade que nós encontramos na doutrina. E aproveitando essa proposta, até na questão anterior, a doutrina espírita, ela não fecha-se no livro dos espíritos, até porque ela é um desenvolvimento das próprias ideias. Se nós entendermos que a Gênese é o livro mais maduro da codificação, inclusive há elementos que são teóricos, que são tratados na Gênese, que começaram no livro dos Espíritos e foram desenvolvidos durante toda a codificação, e na Gênese existe ainda o seu complemento. Um caso, por exemplo, é a obsessão, no caso da possessão em particular. Possessão tem uma característica que vai sendo desenvolvida, e na Gênese ela tem uma outra conotação. Ótimo. Então, esse assunto está palpitante. Vamos passar também para ver a posição do espelho. Na realidade, por tudo aquilo que o Jefferson falou, o Marco Milani está comentando, nós observamos que houve a necessidade de uma preparação espiritual de todos os elementos que concorreram para que no final, em 1857, eclodisse a publicação de O Livro dos Espíritos, trazendo ao conhecimento da humanidade a doutrina espírita. Nós percebemos que essa demora foi realmente necessária. E se nós pudéssemos observar, a demora não foi, se foi em 1700, se foi em 1800, mas todo esse processo da compilação da doutrina dos espíritos já começou no Antigo Egito. Para a gente ser até, podemos dizer até que até bem antes, né? Então nós percebemos que houve realmente a necessidade de uma exploração espiritual durante todo esse processo, fazendo com que os espíritos envolvidos pudessem estar devidamente preparados. Ótimo. E o Éder poderia complementar? Sim, é bom, eu tenho uma visão muito prática a respeito das questões, porque a doutrina espírita é extremamente complexa para quem não tem um mínimo de base para fazer um maior aprofundamento. O plano espiritual tem um planejamento estratégico. E no tempo em que é solicitada a possibilidade de surgirem novos elementos que possam vir à Terra reencarnados para dar o impulso necessário em relação àquilo que a humanidade já aprendeu e desenvolveu, surgem esses extraordinários líderes que, durante o século do Iluminismo e durante o século Kardec, cercado de sábios, até muitas vezes não espírita, na tentativa de resolver esses problemas, provavam efetivamente que houve um planejamento estratégico. Aquele era o momento exato, historicamente falando, para que o Kardec pudesse surgir e realizar o seu trabalho com as equipes que ele teve como apoio no curso do desenvolvimento do seu empreendimento. Ótimo. Então, nós estamos abordando que a doutrina surgiu no século XIX, porque o momento estava propício para isso, e que naturalmente deve ter sido fruto de um planejamento estratégico, um planejamento maior do mundo espiritual. Eu queria fazer a seguinte colocação. Ela já nasceu pronta? É uma doutrina que responde a todas as questões? Ela já definiu tudo o que tinha que definir? Eu coloco para a mesa e convido o Jefferson para abordar o tema. Aí lembrando, o Marco bem colocou, né, que não está tudo fechado no Livro dos Espíritos. Agora,
é bom lembrar que o Livro dos Espíritos é onde estão os fundamentos, né? Os fundamentos da doutrina espírita estão lá. E eles são a chave para a gente interpretar coisas que hoje existem e não existiam na época de Kardec. Então, como também foi bem dito aqui na mesa, a doutrina espírita nos fornece, então, esses fundamentos para nós guiarmos a nossa vida, né? Nessa atual existência. Então, diante das angústias que nós temos na vida, nós vamos ter respostas. Aí cabe a pergunta, poxa, mas na época de Kardec nós não tínhamos a tecnologia para manter um ser humano vivo com aparelhos eletrônicos, né? E mecânicos no hospital, e nós não sabíamos, até hoje nós não sabemos em que momento se dá o desenlace, o que é a vida, onde termina a vida. Agora, todas as religiões, né, inclusive a doutrina, tem fundamentos para, então, fazer reflexões sobre questões novas, né? Na época de Kardec, nós não tínhamos teoria sobre como o universo surgiu, nós não tínhamos essas situações de doenças terminais que hoje nós conhecemos e na época não se conhecia, né? As pessoas morriam de certas doenças, mas a gente nem sabia que doença era aquela, hoje nós sabemos. Então, são coisas assim, bastante angustiantes, que trazem problemas para as famílias, são problemas reais no nosso dia a dia, né? Como escolher uma profissão. Então, com o fundamento de que você está aqui para evoluir, se você refletir sobre isso, isso é mais uma coisa para te ajudar a responder essas coisas, né? Estamos aqui para evoluir, vamos daqui para um outro estágio evolutivo, podemos reencarnar. Então, tudo isso vai te dar uma visão diferente sobre o momento do desencarne das pessoas, da morte, do desligamento, sobre a doença, se ela deve ser encurtada, o sofrimento ou não. Isso é uma questão bem diferente do que para um materialista, né? Porque nós sabemos que o espírito está ali numa oportunidade reencarnatória e que ela deve ser estendida o máximo possível. Agora, nós vamos cair também numa questão ética daí. Até quando nós vamos estender esse sofrimento para... E aí, então, não está fechado, essas questões não estão lá no Livro dos Espíritos, mas os fundamentos da doutrina para que nós ampliemos o proposto, eles estão lá. Ivan, me permite só um toque nesse particular, um pitaco, como diz o mineiro. É bom entender que para estudar o Espiritismo não adianta você partir do detalhe. Você tem que partir do conjunto. Não adianta você falar em mediunidade, falar em morte, falar em obras póstumas ou Kardec, se você não tiver o conhecimento da doutrina dos Espíritos em termos de fundamento. Se você entender os fundamentos da doutrina espírita aqui, dá o quadro geral das propostas filosóficas que a doutrina espírita falou, você vai falar daquilo que você ouviu falar, daquilo que o outro falou. Mas não vai buscar na fonte efetiva a capacidade de entender no conjunto de relações de assuntos a realidade daquele momento que a gente está vivendo ou aquela explicação que a gente quer dar. Ok, vamos então para algumas questões dos nossos amigos da internet. O Carlos José faz a seguinte questão. Ora, eu estou mudando um pouquinho, tá, a tua questão. Mas a questão dele e por que o Espiritismo não prosperou na França e na Europa? Porque nós falamos que tinha um planejamento estratégico, que escolher o momento propício, a época propícia, o local propício, e o Espiritismo não prosperou na França. O Marco Milani pode complementar? Na verdade, essa questão ela pode servir não só para a França, né? Por que o Espiritismo, nós acreditamos como sendo aquela que mais sintetiza o conhecimento humano, por que ele não prospera no mundo, né? Por um problema cultural. Não quer dizer que na França, na época que ele eclodiu, e principalmente ele eclodiu entre as classes mais esclarecidas, e na capital, foi em Paris, não foi no interior, foram nos grandes centros. Esse modelo, esse padrão, ele se reproduz aqui no Brasil, inclusive. O Jefferson é especialista nisso, ele pode depois comentar. Ele se reproduz, ele se propaga nas classes onde existe a maturidade moral e intelectual para compreendê-lo e libertar daqueles grilhões que nós temos atávicos. Na época de Kardec, nós chegamos a ter mais de 1 milhão, segundo os dados, de espíritas na França, mas não quer dizer que esses espíritas que estavam naquela época permaneceram na França e que a mensagem ela strutura local, porque naquela mesma época uma série de outros movimentos estavam eclodindo, inclusive materialistas,
E a opção da pessoa, como todos nós temos, é ou escolher um caminho materialista ou escolher um caminho espiritualista. Aqueles espíritas que nasceram na França optaram por outro caminho. Inclusive a ideia de religião na França hoje, e não só na França, mas na Europa em geral, ela é muito combatida, não tem a aceitação que nós temos aqui. Culturalmente, o espiritismo ele não prevaleceu. Por quê? Porque as pessoas, na época, não estavam adequadamente vivenciando o espiritismo, e eu concordo plenamente com o Éder quando ele fala que é uma proposta de vida. Quando você materializa os conceitos e deixa isso técnico, você tende a perder isso. E no Brasil nós encontramos essa proposta de vida. Aliás, quando Kardec fala dos 3 pontos básicos, ele deixa claro que o espiritismo não é religião nesse sentido formal. É a aplicação dos princípios e fundamentos que a doutrina espírita, filosoficamente, que a doutrina espírita propõe para viver melhor, para aprender a viver e para dar efetivamente uma visão do verdadeiro objetivo da vida. Então, voltando então a essa questão, só para fechar, falando em planejamento estratégico, não quer dizer que todo o planejamento se concretiza 100%. É um planejamento. Você concentra esforços para um melhor caminho, no melhor momento. Mas temos que considerar o livre-arbítrio das pessoas envolvidas. E a espiritualidade respeita muito isso. Mas temos aqui uma pergunta da Aline. A Aline, ela nos pergunta o seguinte: é muito fácil e que é a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O Espério vai complementar. É que eu tenho relativamente uma proximidade muito grande com Deus. Por isso que eles me conduziram a essa resposta. Naturalmente, ela é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Exatamente para que possamos perceber que a importância de falar de Deus e de seus atributos, que estão ali nas perguntas subsequentes, é fundamental para que possamos compreender que Deus é a proposta principal da doutrina dos Espíritos. O conhecimento sobre Deus é importantíssimo para que possamos ter uma noção de que a doutrina espírita ela não surgiu apenas por uma pessoa. É óbvio que são respondidas e coordenadas por espíritos, que tiveram a sua participação muito importante, mas todos esses espíritos com certeza estariam intimamente ligados com Deus através das respostas que foi oferecido. E exatamente quem é Deus? Todos nós cremos na existência de Deus. Existem aqueles que ainda não conseguiram acreditar por não conhecerem e não darem muita importância às obras de Deus, não é? Porque se dessemos a importância necessária, nós saberíamos que existiria alguém no comando disso tudo. E Deus, na realidade, por ser a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, teria que estar presente na primeira pergunta, não é, Éder? É bom esclarecer que Kardec levanta essa tese de uma forma extraordinária no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. O que é e quem é? Ele fala de um Deus antropomórfico, que as religiões impuseram a nós, dizendo que nós somos, Deus é a nossa imagem e semelhança. É o contrário. Nós somos efetivamente a imagem de Deus em nós. Então é bom entender que essa tese precisa ser muito bem estudada, aí está no Livro dos Espíritos, porque nós vamos ficar aqui discutindo séculos a respeito disso. E não vamos chegar a conclusão nenhuma. Tanto que os perguntadores que estavam trabalhando com Kardec, no diálogo com os espíritas, insistem muito para que haja uma resposta objetiva. A única coisa que os espíritos dizem, faça uma avaliação e um reconhecimento dos atributos de Deus, a natureza, a beleza da vida, etc.
mas insistiram para que se avançasse um pouquinho mais, já com o trabalho de Kardec. Os espíritos disseram, olha, aquilo que nós respondemos é a única coisa que nós podemos falar agora, porque não dá para tentar explicar muito mais do que isso. Então, temos a Aline novamente fazendo uma complementação, nos ajudando aqui, que nós estamos conversando sobre a doutrina já veio completa, que os fundamentos dela foram colocados e que ela deve evoluir com a ciência, com a filosofia, com os saberes todos, né? E a Aline então complementa, é correto dizer que o Espiritismo é completo, porém fundamentos são fornecidos aos poucos, de acordo com a evolução do planeta. Então, de acordo com a evolução das pessoas, nós vamos assumindo novas verdades, novos conceitos, nos aprofundando em questões que não tínhamos condições anteriores, né? E o Adonai faz uma questão para nós. A palavra espiritismo, embora criada por Allan Kardec, hoje está sendo usada também como um modismo, né? Nós temos até filmes, livros, tudo abordando a temática, porque essa temática vende muito, né? Tem muitos adeptos, né? Já foram feitas pesquisas demonstrando que o conceito de reencarnação, que não é do Espiritismo, mas que o Espiritismo adota esse conceito, ele não é adotado pelas religiões predominantes no Brasil, mas as pesquisas indicam que as pessoas aceitam esse princípio, embora as suas religiões não o aceitem. Então, essa temática espírita está muito em voga. Isso gera um certo oportunismo dentro das leis de mercado, dentro das leis de marketing perfeitamente normais de oferta e procura. O Jefferson poderia comentar? Sim, e foi muito bom essa questão, até para lançar um pouco, aproveitar o tempo e ir lançando luz em cima do que nós já colocamos aqui anteriormente, né? Porque às vezes um colega coloca e a gente espera o momento certo para complementar. O Marco colocou bem quando ele disse que o momento lá que o Espiritismo veio na França terminou não acontecendo, e você também colocou, o planejamento estratégico é assim. Teve uma ação, uma tarefa que foi cumprida, que foi, o Espiritismo foi revelado, foi compilado e está aí para ser acessado, né? Então, essa tarefa foi plenamente cumprida. Aí foi questionado aqui, poxa, mas por que não continuou as pessoas aderindo? Aí o Marco falou da questão cultural e tal, e aí ficou a oportunidade boa aí com essa nova questão, que é isso. O importante não é que o espiritismo continue enquanto espiritismo crescendo em si, mas que a mentalidade tenha evoluído e tenha permeado, transitado pelo mundo todo, e de acordo com o que você também colocou, com a liberdade de cada um, a gente buscando respostas, nós, no nível de cada um, vai saber se aquelas respostas atendem às nossas angústias ou não. Então, o Espiritismo, nesse sentido, ele está bem internalizado na mentalidade do povo brasileiro, né? Há que se fazer estudo o quanto que veio ali do Espiritismo e o quanto não dentro da mentalidade religiosa. Mas nós que estudamos religião, a gente percebe que é muito fácil para o povo brasileiro assimilar os conceitos do Espiritismo, tanto é que é o país que tem mais espíritas, mais adeptos no mundo. E em questão de mentalidade, ela permeia a mentalidade assim, quase que total do no nosso contexto sociocultural, né? Agora vamos virar o jogo completamente, que veio uma pergunta do Valdemar Fabris, que é muito comum nos centros espíritas se conversarem sobre isso, e precisamos tentar entender um pouco mais isso, né? Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam em nossa vida. E os espíritos respondem a essa questão. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais nisso, né? O Éder, poderia falar sobre essa questão? Bom, primeiro apontamento para quem quer conhecer um pouco mais de mediunidade, à luz do conhecimento espírita, precisa ler o Livro dos Médiuns. Depois de ler o Livro dos Espíritos, antes de ler o Principiante Espírita, ou o que é o Espiritismo, é uma referência para quem quer aprender. Porque não adianta nada muitas vezes a gente desenvolver um tema sem a ideia do conjunto
como eu mesmo falei, né? Mas continua, pergunta outra vez, por favor. A pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta 459, os espíritos influenciam em nossa vida? Tem um capítulo no Livro dos Médiuns que é extraordinário a respeito desse assunto. Faz parte de um programa de Diálogos Espíritas nosso agora na semana passada. Muitas perguntas. É bom a gente ler, porque ele fala das condições, do que se pergunta, a seriedade dos espíritos que estão do lado de lá respondem tudo aquilo que a gente quer. Então, é preciso não só dar uma resposta rápida para o entendimento imediato, porque vai ser difícil. Pode ter uma resposta rápida como motivação para a busca do conhecimento no Livro dos Médiuns. Então, Éder, a resposta dos espíritos é que os espíritos influenciam mais do que você imagina, mais do que você supõe. E eu gostaria de colocar aqui o meu próprio comentário. Eles não influenciam nem mais nem menos que os nossos colegas e amigos. Nós não conversamos com os colegas e amigos e eles não dão a sua opinião. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Os espíritos também, não podemos exagerar no entendimento dessa questão, porque se exagerarmos, nós seríamos marionetes, não teríamos livre-arbítrio, nós seríamos comandados pelos espíritos. Eles influenciam tanto quanto nossos amigos conhecidos, quanto a mídia, quanto a TV, quanto o jornal, quanto a tudo isso. Se alguém tiver alguma coisa contra, pode falar. E de uma maneira bem sutil, né, Ivan? A influência que eles exercem sobre nós é muito sutil. Tanto que a nossa falta de atenção para com a nossa estrutura de sensibilidade é muito grande e faz com que a gente não consiga perceber realmente a influência desses espíritos em nossa vida. Podemos até dar um exemplo muito comum. Quando nós encontramos alguém que vem trazendo uma notícia muito importante no nosso caminho, nós nem estávamos imaginando que iríamos encontrar essa pessoa, pelo menos naquele momento. E nós até exclamamos, é coincidência, nossa, que coincidência, eu estava pensando em você na mesma hora. E nós sabemos que não existe aí a coincidência. É, na realidade, o plano espiritual interagindo e influenciando, inclusive, até nossas atitudes. Se bem que eles deixam, conforme Ivan falou, que nós possamos estar aí utilizando a nossa liberdade de agir e de pensar. Isso eles não interferem. Então, o Sérgio, por e-mail, ele coloca uma outra questão. Por que o espiritismo não é adepto ao proselitismo? Isto é, por que o espiritismo, que é uma doutrina nova, recente, tem 150 anos, por que ele não faz um esforço de criar novos adeptos, de converter pessoas ao espiritismo? Eu queria só continuar um pequeno complemento a respeito da questão da atuação dos espíritos na nossa vida, porque você fica muito satisfeito se o espírito se materializar, se ouvisse a voz dele naquilo que ele está te falando. Me parece que não é essa a ideia. Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Os espíritos são recursos de apoio do lado de lá. É aquele companheiro que nós encontramos no metrô, no nosso serviço, no momento difícil, no hospital, que parece que Deus mandou. Não é que parece que Deus mandou. Parece que ali tem um apontamento preciso a respeito da ação dos espíritos em nosso favor, que se acompanham a nossa vida, sabem o que nós vivemos. Eles não vão adivinhar, eles vão trabalhar nas nossas necessidades e segundo o nosso grau de evolução e segundo o nosso mérito, em termos de conquista. Perfeito. Então vamos voltar à questão do Sérgio. Ora, por que o espiritismo não faz esse esforço de angariar adeptos? O Marco poderia complementar? Eu posso, e eu faço até uma questão provocativa aqui para os dirigentes de casa espírita. Quando nós falamos que o espiritismo não busca fazer proselitismo, que é o esforço direcionado especificamente para atrair adeptos
Nós não estamos dizendo que nós não gostaríamos que o Espiritismo ele tivesse uma aceitação e uma propagação ampla. Claro que nós gostaríamos, né? Isso não quer dizer que nós estejamos atrás do adepto ou para capturar adeptos, até porque é pela racionalidade que o Espiritismo atrai pessoas. Mas a questão provocativa é o seguinte: o dirigente de casa espírita gosta muito de ver o salão lotado. Nesse sentido, aí a gente fica com a questão. Aquele dirigente que quer o salão lotado, basicamente ele quer trazer pessoas para a casa espírita e se sente bem de ver quantidade. Mas o bom dirigente espírita sabe que não é a quantidade de pessoas que vai fazer com que a qualidade do adepto seja adequada ao movimento. Ou seja, não é a quantidade de pessoas que faz com que o espiritismo cresça, é a qualidade das pessoas que estão entendendo, compreendendo e exemplificando o Espiritismo como uma proposta de vida. Portanto, nós não fazemos proselitismo no sentido específico, mas nós divulgamos o Espiritismo pelo próprio exemplo. Porque é uma religião diferente, é uma religião que ela diz que não precisa ser dessa religião para você morrer e estar bem na outra vida. Não precisa ser, não tem nada a ver. Tem a ver com a sua atitude, com ser útil, com ser um cidadão útil à sociedade, correto, digno, tem a ver com isso. É uma doutrina que ela não tem tanto interesse em se propagar, em crescer, mas tem interesse em que as ideias que ela discute, que repercutem no comportamento moral das pessoas, que essa é a parte importante. Olha, a mesa do aqui, comportamento rapaz, moral. todos nós estamos aqui acompanhando você. Realmente gostaríamos que os internautas também estivessem na mesma posição, com muito interesse, percebendo que nós falamos bastante a respeito do Espiritismo, mas tem muita coisa ainda para aprender. E o nosso tempo está correndo. Está por aí um monte de perguntas em cima da nossa mesa que mostra, evidentemente, um sucesso, num bom sentido, do trabalho que nós estamos desenvolvendo em relação à comunicação social espírita. O espiritismo para o homem, não o espiritismo apenas para os espíritos que vão ao centro espírita. Essa é uma realidade que nós devemos acordar. Kardec se preocupou tanto com esse tipo de trabalho que ele propõe que se trabalhe sempre e cada vez mais no sentido da popularização das ideias espíritas. Quer dizer, não é para a academia, não é só para contar a história de Kardec, não é só para falar dos grandes líderes, é para mostrar o espiritismo como efetivamente uma questão de dia a dia, né? Então, falando que o ambiente está dinâmico, com bastante intensidade, então eu queria colocar que a Miriam Ferreira fez duas questões para nós. E nas duas questões ela coloca em xeque a doutrina espírita. Ora, por que a verdade estaria com a doutrina espírita? Se várias doutrinas, filosofia, estudam a alma e têm uma forma de entender a alma, por que a forma de entender da doutrina espírita seria a correta? Podemos dizer que os espíritos estão certos, uma vez que a verdade perante a filosofia é algo inacabado, muitas vezes nunca alcançado. Então ela faz essa questão. Ora, todo mundo defende uma doutrina pelo conjunto de conhecimento. Um conhecimento está sustentado em outro. E eles estão fundamentados e coesos. Então, se você acompanhar o raciocínio do conhecimento espírita, a começar na crença em Deus, a crença nos espíritos, na imortalidade, as coisas estão encadeadas. Então, se esses princípios estiverem certos, o restante está coeso, está bem fundamentado e está correto. Agora, se um desses princípios a pessoa não acreditar ou seguir outra corrente de raciocínio, então todo o resto não vai fazer sentido para ela. Eu acredito que os companheiros também queiram falar mais alguma coisa, é evidente, mas eu acho que a gente tem que entender que ser espírita é uma questão muito pessoal, assim como ser qualquer outra coisa. E essa liberdade a lei divina propõe ao homem, a condição de encontrar o seu caminho, de se aperceber da verdade.
Então, quando a gente discute essa questão de que o Espiritismo é aceito ou não por esse e por aquele, o Espiritismo é uma proposta. Você aceita quem quer. O Espírito é aquele que convictamente pega o ensinamento espírita e aplica no dia a dia. Marco Milani. Essa questão da verdade, em momento algum o Espiritismo ele se arvora como dono da verdade, pelo contrário. O Espiritismo tem o seu aspecto dinâmico, inclusive, para colocar à crítica todos os seus conhecimentos, seus princípios, seus valores, e se mostrarem falsos, abandona-se, né? Acontece que os princípios e valores têm se mostrado consistentes, e é por isso que nós acreditamos no Espiritismo. E a verdade é uma só para todos, independente da religião ou não religião que a pessoa tenha. 2/3 do mundo não é cristão. A verdade está no cristianismo? O que vai acontecer, então, com os 2/3 do mundo que eles não fazem parte do cristianismo? O que nós entendemos a verdade é única, independente da crença da pessoa. Quanto mais próxima a essa verdade, mais a pessoa consegue capturar quem ela é, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai. E o Espiritismo tem essa proposta, e ele é um dos caminhos, e no nosso ver, é o mais, vamos dizer, cientificamente e racionalmente, ele está mais próximo disso. Mas se a pessoa quiser acreditar ou não, isso é livre-arbítrio de cada um. E tem uma colocação dos Espíritos para Kardec que diz que a verdade está distribuída em todas as filosofias, em todas as ciências, em todos os saberes. A verdade não é propriedade do Espiritismo, né? ou de outros credos, ou de outras ciências, né? Nós temos que acatar dessa verdade, ela está distribuída. Temos aqui uma questão da Elisa. A Elisa diz o seguinte: no passado o livro dos médiuns era mais estudado do que o Evangelho. O que mudou? Primeiro, eu queria colocar para a mesa essa constatação. Eu nunca li nada a respeito. Se o livro dos médiuns era mais estudado que o Evangelho. Essa é a primeira questão, né, que a gente pode estudar isso. E se isso for verdade, o que mudou? Eu tenho a impressão que logo no começo mesmo, que teve até uma divergência, teve uma facção chamada cientificista, nossa. Eles partiam do Livro dos Espíritos. Então, para esse grupo era o mais estudado, né? Esse livro. Mas vamos colocar para a mesa essa questão da Elisa. Quem que pode complementar? No passado, o livro dos médiuns era mais estudado que o Evangelho. O que mudou? Primeiro precisamos ver a questão do passado, né? Se a questão do passado for próximo à edição do livro dos médiuns, é lógico que sim, porque foi o segundo livro da codificação a ser editado, né? Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E, na realidade, isso é uma coisa que faz parte da cultura, principalmente da cultura do espírito que quer aprender. Primeiramente, uma coisa que acontece bastante, isso no meio espírita ainda acontece, infelizmente, é a preocupação para com o fenômeno. E é óbvio que o livro dos médiuns é o livro que fala a respeito dos fenômenos, né? E talvez é por esse motivo que haja essa pequena informação. Mas o que nós estamos percebendo na atualidade, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que é mais lido, é mais estudado nas casas espíritas. Aproveitando, e o céu e o inferno é o menos lido. Eu não sei por que as pessoas não leem o céu e o inferno. Faz parte da codificação. Sem ler o céu e o inferno não se entende doutrina espírita na sua integralidade. E tem que ler também. Não adianta falar do livro dos médiuns que deveria ser mais lido. Tem que ler o céu e o inferno também. Todos os livros têm que ser lidos, inclusive a revista espírita, se quiser estudar o espiritismo de fato. E nós estamos vendo também que o livro O Céu e o Inferno, nós estamos comemorando, os espíritas estamos comemorando 150 anos, né, da publicação do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é encantador no sentido de mostrar qual foi a metodologia que Kardec aplicou
para conversar com os espíritos que desencarnaram, trazendo depois as informações das experiências no curso, daquilo que foi sua vida, daquilo que foi o momento da sua morte e do que está acontecendo com ele logo depois. Apoiado por São Luís, uma equipe de extraordinário conhecimento, que é o último capítulo do Céu e Inferno, não é isso? A última parte, segunda parte. Mas a primeira é muito importante também, porque é ali que Kardec culmina a obra dele, diferenciando o Espiritismo das outras doutrinas. Então, qual é a visão de castigo, de pena depois da morte? Qual é a sequência depois que se morre? Então, ele vai dizendo, determinando de cada religião e vai dizendo a diferença que há com o Espiritismo naquela visão. Então, é importantíssimo ler o Céu e o Inferno para você diferenciar o Espiritismo das outras propostas que tem a ver com a pergunta que foi feita aqui. Onde que está a verdade, né? Então, vocês responderam muito bem, mas cada um tem que se alimentar para poder optar, né? E o espírito, aquele que tende a gostar do espiritismo, deveria ler o Céu e o Inferno nesse sentido. Agora, complementando a resposta que foi dada, por que um livro é mais lido do outro? Eu entendo que o livro deve ser lido no momento certo. Se você está estudando a parte moral, você pega o Evangelho. Se você está, e lógico, no seu lar, você vai ler o Evangelho para iniciar seu dia, para obter. Agora, é muito interessante também ler o Livro dos Espíritos, mesmo que você já leu uma vez, 2 vezes, 50 vezes, vai lá e pega uma pergunta, né? Abre lá, pega aquilo para refletir no seu dia a dia. Agora, o Livro dos Espíritos deve ser estudado. Então, existem momentos de estudo que você vai eleger um livro ou outro. Quer saber a diferença entre o Espiritismo e outras religiões? Céu e Inferno. Quer saber os fundamentos da doutrina espírita? Livro dos Espíritos. Quer saber a parte moral? Evangelho. Né? Então, quer saber conduzir reuniões mediúnicas? Tem que se conhecer o Livro dos Médiuns. Nós estamos ainda com 7 minutos de programa que estaremos juntos e vamos então acelerar e comentar um ingrediente novo, a pimentada que a Maria coloca aqui. Tá? Vamos chegando próximo do horário do almoço, então vamos pensar numa pimentinha. Vocês não acham que as casas espíritas tenham que ter um melhor preparo para serem abertas? Eu dividiria essa pergunta em 2. Terem melhor preparo é um ponto. Outro ponto, serem abertas, que eu não sei exatamente o que a Maria quer dizer. Porque se a casa é espírita, ela pode ser aberta, mas ela tem que defender os princípios e o conhecimento espírita. Por isso ela se declara espírita. Se ela for defender tudo quanto é princípio, ela não é espírita. Então eu não sei o que ela entende por aberta. Mas aqui tem que tem um melhor preparo. Será que as casas espíritas, em sua maioria, não estão preparadas? Uma pergunta foi feita. Todos nós já entendemos, gostaríamos, os companheiros aqui que estão nos ouvindo ou assistindo, entendessem que existem instituições que trabalham no sentido de contribuir para que o dirigente espírita possa tomar consciência do seu papel e sua responsabilidade em relação ao espiritismo no social. Isso é uma questão de tempo. Está havendo uma melhoria, ainda não é ideal. Há muita mistura, concepção, o centro espírita é aquele que é meu, não respeita o centro espírita do outro, porque não é igual ao nosso. Não existe ainda um trabalho de integração efetiva na mentalidade dos dirigentes espíritas que dirigem centros espíritas, para que a casa espírita seja efetivamente um instrumento extraordinário da divulgação do espiritismo de forma completa. É questão de tempo. Então, temos 5 minutos, vamos acelerando e participações rápidas, eu peço, para que a gente possa comentar todas as questões. O Marco vai complementar essa questão. Só uma sugestão sobre esse tema, não só para o dirigente, mas para aqueles que têm interesse. Leiam o livro O Centro Espírita, de Herculano Pires, que ele fala exatamente o que é uma casa espírita e como ela deveria se estruturar. Então fica a sugestão para quem gostaria de se aprofundar no tema. E um trabalho que deve ser citado como referência, não que outros não sejam importantes, é o da USE. A USE vem se desenvolvendo há anos no sentido de gerar essa consciência de uma unidade, em termos da importância do centro espírita no trabalho da difusão da doutrina espírita para a sociedade. Tá, e nós que participamos da USE, do centro espírita, o que é que estamos fazendo? E essa questão foi colocada não por Maria, como eu li erroneamente aqui, mas pelo Mário César. Tá?
sobre as casas espíritas. Eu diria, na minha visão, que as casas espíritas, a minha visão é pouco, é uma parte do estado de São Paulo, em que a gente conhece várias casas, né? Eu tenho a impressão que nós melhoramos muito, né? A gestão da casa espírita, a participação das pessoas, os jovens entrando na direção da casa, melhoramos muito, mas naturalmente tem um longo caminho a percorrer, tem outras melhorias que a gente pode fazer. E a gente deve contribuir, né? Porque é fácil a gente criticar, né? Então, muitas vezes a pessoa começa a frequentar uma casa espírita e ela se desgosta de alguma coisa e sai. Então, tem o lado do dirigente também que pode estar fazendo algo errado, né? Porque você é um ser humano e enfrenta dificuldades que a gente nem sabe, às vezes, quanta dificuldade, né, para conduzir uma casa espírita. E a pessoa desiste, né? E termina ficando com a impressão que as casas espíritas não estão bem, mas não é verdade, não. O espiritismo se consolida na casa espírita. A casa espírita é a ponta onde o espiritismo está ali interagindo com quem está frequentando, né? E nesse sentido, aquela parte do proselitismo, né? Proselitismo é uma palavra desgastada. O espírita tem medo dessa palavra, não gosta dela, mas a palavra em si é tornar as pessoas adeptas, né? Então você divulga, e isso é o cuidado que a casa espírita lá na ponta deve ter. Divulgar espiritismo, como o Éder bem colocou. Não misture as coisas. Conheça Kardec, né? Se tem dúvidas de como fazer ações de estudo e tudo mais, procure a União das Sociedades Espíritas, não é? Para ser uma casa unida, sem imposição nenhuma, as casas espíritas vão receber diretrizes do que seria melhor a troca, né? Vai promover a troca de experiências e vai aprender também com a casa espírita, que tem muito a ensinar. Perfeito. Né? Eu queria comentar a última questão, que temos 2 minutinhos aqui, rapidinho, e eu vou colocar no fogo o Marco Milani para responder rapidinho a pergunta fácil. Na atualidade, como o espiritismo deve encarar a intolerância religiosa? Nossa, Sérgio, você mandou uma questão que demanda um programa inteiro, mas vamos ver o que o Marco consegue nos ajudar. Então fazendo exatamente o contrário, sendo tolerante, né? Exemplificando e divulgando a tolerância. É assim que a gente vai começar a respeitar o livre-arbítrio de cada um, e nós mesmos começamos a aprender com os outros, porque não basta nós nos fecharmos no espiritismo e achando que os outros não têm o que agregar. Nós respeitamos os outros, respeitamos a crença dos outros, e vamos aprender também a olhar não só como uma verdade absoluta, mas com o aprendizado que nós temos com o respeito ao próximo. Então, nós temos que, em última análise, ver toda a ciência, toda a sabedoria, toda a filosofia, toda a religião como útil à sociedade, ao cidadão, para viver melhor, para conviver com os seus iguais e os seus desiguais, que as pessoas são diferentes. Então, se a doutrina não serve para isso, então essa não é uma boa doutrina, não é uma boa ciência. Você tem que tirar dessa ciência, dessa filosofia, dessa doutrina, os elementos positivos para você viver melhor. Então, é isso que Kardec fez no Livro dos Espíritos, tirando dos evangelhos somente a parte moral dos evangelhos, para discutir o comportamento moral do homem, analisar isso. E o espírita, a atuação dele no meio espírita e o que ele pode contribuir para o centro espírita, para que esse ideal que nós estamos tentando propor aqui em termos de dinâmica seja uma realidade cada vez mais próxima nos dias de hoje. Chico Xavier, certa vez, numa entrevista, disse que, quando uma revista dizia que tem milhões de espíritos, ele precisa tomar cuidado. Será que o centro espírita estaria estruturado para atender a demanda depois para explicar o que é espiritismo para a sociedade? É uma questão que fica aqui como referencial. E na sociedade, né, Éder? Não é só na casa espírita. Nós temos que ser exemplo na sociedade enquanto espírita. Exemplos, temos que participar da sociedade. Estamos chegando ao fim do nosso webinário, O que é o Espiritismo? E queremos que você continue conosco, fazendo questões, colocando questões que no próximo webinário nós vamos responder. Entre em contato conosco, nós agradecemos em nome da TV Web Luz, em nome da Associação dos Divulgadores do Espiritismo, em nome da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Obrigado por estar conosco, discutindo e aprofundando o que é o Espiritismo.